Olá, está começando mais um programa Cidades e Negócios. Muito obrigado pela sua audiência, você que mora em uma das 72 cidades espalhadas por todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Hoje vamos falar de educação, falar da FAITEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do estado do Rio de Janeiro. Por isso convidamos o presidente da Fundação, Celso Pancera. Mas antes, vamos mostrar para você um pouco mais da estrutura da FAITEC. Acompanhe. A FAITEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, foi criada em junho de 97 com a intenção de oferecer educação profissional gratuita à população do estado. O projeto, que surgiu há 16 anos, está ainda mais atual na direção de contribuir com o crescimento das pessoas. Ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FAITEC está constantemente buscando respostas às necessidades do mercado. Atualmente, parte dos investimentos está concentrada na preparação da mão de obra específica para cada região do estado, de acordo com a aptidão econômica de cada cidade. Além disso, a FAITEC apoia também outros segmentos da educação, inclusive o ensino superior. Realmente é uma estrutura da educação muito importante no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o presidente da FAITEC, Celso Pancera. Muito obrigado pela presença no programa. E é isso, a FAITEC é muito mais do que talvez as pessoas conheçam. É isso aí, Adriano. Primeiramente, agradecer o espaço. Sempre é bom conversar com o público do estado do Rio de Janeiro. Nós que somos agentes públicos, temos algumas obrigações a fazer com a boa aplicação dos impostos, né? A FAITEC, ela realmente adquiriu uma dimensão muito grande nesses últimos anos, talvez em função da redescoberta do mercado de trabalho e da necessidade da qualificação técnica e profissional para se atingir esse mercado de trabalho. E essa redimensão, essa ressignificação da rede tem nos transformado numa das principais estruturas educacionais, não só do estado, mas também do Brasil. Pois é uma referência, na verdade, do estado do Rio de Janeiro. Alguns estados têm também modelos parecidos, né, fundações, mas no Rio de Janeiro a FAITEC, ela assume parte da educação, digamos assim, da parte técnica, é toda a responsabilidade da fundação, é isso. É isso. Ela foi criada em 97, como já falou no teu vídeo no início. Foi uma iniciativa do governo na época de organizar um pouquinho as escolas técnicas, porque elas estavam dentro do contexto da Secretaria Estadual de Educação e não havia uma gestão específica para as mesmas. E são escolas tipo como a Ferreira Viana, com mais de 100 anos, o Instituto ISEPAM, lá de Campos, tem quase 100 anos, o João Marcelo Martins, lá de Campos, né? Ou seja, uma estrutura muito antiga, mas que não tinha uma gestão, uma preocupação específica, um foco específico com isso. A FAITEC, ela veio se desenvolvendo, mas em 2007, com a retomada da indústria naval, a retomada do crescimento do Estado, ela ganhou então essa importância. O Estado descobriu que passava por um problema chamado apagão da mão de obra e que tinha um instrumento que poderia resolver essa questão, desde que tivesse uma aplicação clara. O senhor disse aí uma estrutura antiga, né, mas com um tema que é tão atual hoje em dia, uma necessidade, digamos assim, tão atual, né, porque hoje em dia se vê que o Estado precisa de mão de obra em todos os seus segmentos. Quando a gente fala no interior do Estado, por exemplo, a gente pega a região Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, está necessitando de mão de obra específica para um determinado segmento. A gente fala na região norte do Estado, Campos, Macaé, precisa de mão de obra para aquela região, e assim é no Estado todo, não é isso? Isso, essa é a concepção mesmo. Nós trouxemos para o Rio de Janeiro, para a FAITEC, um novo conceito de organização do ensino técnico chamado vocação tecnológica, que são analisar os mapas produtivos de cada região, de cada bairro, de cada cidade, dependendo da dimensão de cada um deles, ver aquilo que gera economia, consequentemente que gera emprego e qual o produto que a FAITEC tem que oferecer, qual a qualificação. Então esse conceito de vocacionar tecnologicamente a formação profissional é que tem feito essa revolução e dado à FAITEC essa importância no Estado. Quando a gente fala, por exemplo, na região, citei aqui, vamos falar novamente, região de Macaé, de Campos, é uma região que tem muito petróleo. O que o senhor pensa para aquela região? Então, por exemplo, Macaé. Macaé, ano passado, nós abrimos uma escola grande na área de formação de construção civil. Porque fala-se muito em petróleo, que tem uma aplicação muito pesada,
Mas, na verdade, o que tinha demanda mesmo lá era o mercado de construção civil. Nós abrimos uma grande escola na área. Campos, por exemplo, aquela região de Campos, lá com Porto de Açu, pré-sal, havia um estudo que demandava 4.000 soldadores até 2014. Nós inauguramos em 2008 uma escola de solda e caldeireiro com capacidade para formar 5.000 soldadores e caldeireiros até 2014. Então, nós estamos atendendo a essa vocação tecnológica, né? Essa vocação bem regionalizada mesmo. Por exemplo, em Barra Mansa, né, inclusive sede da Band, existe um projeto muito grande da FAITEC. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, desse projeto. Aqui nós contextualizamos toda a região. Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí, esse conjunto de cidades, Valença, inclusive colocamos todas elas no mesmo pacote. E em Barra Mansa, por exemplo, estamos construindo uma grande escola para a área de metalurgia, né, formar na área de metalurgia. Já em Volta Redonda, nós estamos convertendo uma unidade nossa numa grande escola para a área de logística e gestão de chão de fábrica. Lá nós teremos não só a qualificação profissional, como ensino técnico e também de nível superior. Então, esse ano ainda a FAITEC entra em Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí, não só com cursos técnicos, como também cursos de nível superior. Pois é, isso que as pessoas talvez, quando eu falei no começo da entrevista, que a FAITEC às vezes acaba sendo penalizada, porque a dimensão dela é tão grande e as pessoas conhecem apenas parte dessa estrutura, né? O senhor acabou de falar na questão do ensino superior. As pessoas desconhecem, quer dizer, não é que as pessoas desconhecem, mas parte da população às vezes não sabe que a FAITEC tem cursos que correspondem a digamos, uma graduação nível superior, não é isso? Temos, uma atuação muito boa. Não é muito antiga, mas nos últimos 3 anos, o nosso, por exemplo, a nossa FAITEG do Rio de Janeiro, que atua na área de informática, tem obtido o conceito 4 no ENAD, que vamos dizer, que compara o conceito do que é o FRJ, vamos citar, né? Tem hoje na área de tecnologia de informação. E esse projeto, nós usamos ele inicialmente, fizemos uns testes, deu certo, teve liga e levamos ao governador. O governador, então, aprovou o projeto, publicou um decreto criando um projeto chamado Faculdades de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, FAITEGs. Hoje nós temos 7 FAITEGs e até o final de 2014 serão 15 FAITEGs, das quais 3 aqui nessa região que eu lhe falei, que é Volta Redonda uma, Barra Mansa outra, Barra do Piraí a outra. Estamos abrindo uma em Campos, ainda esse ano também, né? Estamos abrindo uma em São João de Meriti, que é no Grande Rio, né? Então, estamos abrindo uma em Saquarema, né? Ou seja, as nossas escolas técnicas ela passam a oferecer as 3 modalidades de ensino que o mercado de trabalho aplica, que é a qualificação profissional, que é para quem tem a partir do 7º ano do ensino fundamental, ou então, se não conseguir comprovar a escolaridade, a gente aceita uma prova de compreensão de texto e escrever um texto, aquela pessoa que conseguir entender uma norma de segurança na área da qual ela vai se qualificar, a gente já aceita ela, porque ela vai saber aplicar usar o equipamento. Que ele sabe chegar nesse ponto. E aí nós temos a outra modalidade, que é o ensino técnico, que é para quem está fazendo o ensino médio e quer fazer junto com ele o ensino técnico, ou então quem já fez o ensino médio e quer voltar para os bancos escolares e fazer o pós-médio ou a subsequência, fazer um ano de ensino técnico, só fazendo a parte laboratorial e prática, e estamos agora atuando também no nível superior, que são os cursos de tecnólogos. Tá certo, nós vamos fazer uma pausa, porque são muitos temas, tem muito assunto para a gente falar ainda de educação da FAITEC, mas a gente continua daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Quando se fala do ensino superior coordenado pela FAITEC, eu gostaria que o senhor exemplificasse, dissesse até para que as pessoas entendessem a diferença de tempo, né? É um curso de 4, 5 anos? Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios, hoje falando de educação. E você aí de casa, o que está achando do programa? Dê a sua sugestão, faça críticas, elogios. Anote nosso e-mail, programa@cidadesenegocios.tv.br. E eu estou aqui na poltrona com o presidente da FAITEC, o Celso Pancera, e a gente estava falando, Celso, dessa questão dos cursos, né, diferenciados, que a FAITEC entra na questão do ensino superior. Mas quando se fala do ensino superior coordenado pela FAITEC, eu gostaria que o senhor exemplificasse, dissesse até para que as pessoas entendessem a diferença de tempo,
né? É um curso de 4, 5 anos, como existe numa faculdade, digamos, tradicional, ou não? É um pouco diferente? O tecnólogo ele é um curso com uma duração menor. Nossos cursos variam de 1.900 a 2.400 horas-aulas, ou seja, estamos falando de 2 anos e meio de curso, mas ele tem a plena aceitação do mercado como de nível de graduação ou de nível superior. Essa aceitação também ela é recente, ela não é antiga, Adriano. Na verdade, ela surgiu nos últimos anos. Veja, a Petrobras até 4 ou 5 anos atrás não aceitava o tecnólogo como se fosse um curso superior, né? de nível superior, mas agora ela já aceita. E as próprias faculdades com ensino à distância já passam a ofertar tecnólogo. O Estado do Rio de Janeiro tem um consórcio que forma nível superior à distância. O Cefet já entrou com tecnólogo e a FATEC agora começa a ofertar também à distância tecnólogo. Então, ele tem a aceitação do mercado e as universidades que chancelam o nosso certificado são universidades públicas como a Rural, né, e também a UENF lá de Campos. Porque todos precisam ter uma chancela de uma universidade, digamos, constituída de maneira federal, né? O MEC credencia algumas instituições que credenciam as outras. Então, aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ, a UERJ, a UENF, a Rural, credenciam as demais faculdades ou universidades. Nós somos credenciados pela Rural e pela UENF. Ô Celso, só para a gente não deixar passar esse tema, que eu acho importante isso, quando a gente está falando do tecnólogo, por exemplo, em administração, né? As pessoas conhecem lá a faculdade de administração, que a pessoa vai, faz 4, 5 anos, em determinados casos. No caso do tecnólogo, da FATEC, ele vai fazer de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Ele sai com o reconhecimento superior. É só a questão da atuação ali na prática que se difere um pouquinho, né? Esse profissional da FATEC, ele vai trabalhar mais próximo, por exemplo, a uma planta de produção ali dentro do chão da fábrica. É isso que ele vai coordenar, ele vai administrar ali no local. Essa é a ideia. O tecnólogo ele tem um pouquinho menos na área de conhecimentos gerais e humanas e mais aplicabilidade naquela função do qual ele vai aprender. Então, nós não chamamos de administração, a gente chama de tecnólogo em processos gerenciais. Né, que é como o MEC estipula o nome da carreira. Mas ele, no mercado, ele é reconhecido como formado em administração. E o tempo dos cursos técnicos? Varia também, né? Isso, os cursos técnicos, nós temos alguns formatos. Você pode fazer ele com concomitância, né? Ou seja, faz o ensino médio junto com o ensino técnico, e ele vai durar os 3 anos do ensino médio, né? Você vai fazer um turno. O ensino médio, o contraturno, ou no sábado, vai fazer a parte técnica. E o subsequente, ou seja, aquele que a pessoa já fez o ensino médio, vai retornar para fazer o ensino técnico, ele dura 1 ano, e são, em geral, à noite, com aulas também aos sábados, né? Mas é para a pessoa que já está no mercado de trabalho, já fez o ensino médio, bom, agora eu vou adquirir um conhecimento específico. Dura quanto tempo, desculpa? Em torno de 1 ano. De 1 ano. E aquele curso mais rápido, que dura, digamos, algumas semanas, né? 2 meses, 2 meses e meio? Isso, isso é o que nós chamamos de qualificação profissional, ou semi-qualificação. Antigamente as pessoas chamavam de cursinhos livres, né? Mas por atuação nossa e de outros estados, o MEC publicou um catálogo chamado Pronatec. O Pronatec ele é mais do que um programa de qualificação profissional, ele é uma organização do sistema de qualificação profissional do estado. Então o Pronatec ele criou 480 oportunidades de trabalho. Essas oportunidades de trabalho são, por exemplo, um pedreiro é uma oportunidade de trabalho. Essa oportunidade de trabalho, você tem que ter o conhecimento mínimo de 7º ano do ensino fundamental ou saber interpretar uma regra, uma norma de segurança, e ele tem 160 horas de aula, o mínimo, e o máximo de 480 horas de aula. O soldador, ele tem no mínimo 320 e o máximo de 500 horas aulas. Ele também é uma qualificação. Então, esses cursos que antigamente chamavam de cursos livres, ganhou, vamos dizer assim, um atestado, uma certidão de nascimento. Né? Foram qualificados em si. E olha, Celso, eu acrescentando o que você está dizendo, né, eu tenho inclusive um dado aqui que foi me passado pela assessoria da FATEC. Para você ter uma ideia, a FATEC no interior do estado do Rio de Janeiro oferece atualmente cerca de 50, se eu estiver errado, você me corrige aqui, 50 mil vagas e pretende um pequeno espaço de tempo, quase que dobrar ou mais que dobrar essa oferta, é isso? Isso, é para compreender, né? A FATEC, quando nós assumimos a FATEC em 2007, no início da gestão do Cabral,
o orçamento da FATEC era 220 milhões de reais. Nós estamos encerrando esse ano com um orçamento de 720 milhões de reais. O que significa isso? Significa que nós reorganizamos a rede, estamos concluindo a modernização da rede esse ano e estamos iniciando uma expansão muito forte para o interior, né? Então, esse exemplo que eu citei de Macaé, que eu citei de Barra Mansa, que eu citei de Barra do Piraí, Volta Redonda, ele se estende, por exemplo, à região da Costa Verde, Mangaratiba, Angra dos Reis, que nós não estamos presentes, a ampliação do complexo nosso em Resende, a ampliação da nossa escola em Teresópolis, a instalação de mais uma escola lá em Petrópolis, a entrada em toda essa região, Coatis, Rio Claro, essa região toda do centro-sul fluminense. Nós entramos esse ano em Silva Jardim, vamos entrar em outras cidades daquela região, estamos ampliando em Saquarema, vamos entrar em Cabo Frio, ou seja, a FATEC ela salta de 50 mil vagas de qualificação, ensino técnico e superior, nisso que a gente chama de grande interior do estado do Rio de Janeiro, para em torno de 120 mil vagas. 120 mil vagas. É um investimento na ordem aí de 70 a 100 milhões de reais no segundo semestre de 2013 e ao longo de 2014. Nós estamos chegando ao fim desse segundo bloco, Celso, mas eu não queria encerrar antes de você me dizer o seguinte, e como é que as pessoas, como é que os empresários, como é que quem tem interesse em ter acesso a isso, como é que isso tudo pode ser articulado, né? Como é que as pessoas conseguem ter acesso a isso? Como é que os empresários podem colaborar com isso tudo? Fundamentalmente, oferecendo a vaga para o nosso aluno e interagindo com as nossas escolas. Muitas vezes, a gente monta um currículo padrão ou uma estrutura pedagógica padrão para um curso, mas uma empresa ela tem uma aplicação específica num tipo de software ou num tipo de equipamento de pneumática ou de pressão, enfim, um tipo de solda específico. Se aquele empresário tiver interesse em procurar a FATEC da sua região e dizer, olha, eu queria botar um ponto de solda diferente aqui, fazer um treinamento no software tal para emissão de folha de pagamento, e ele justificar com isso a empregabilidade da região, a gente dá uma reorganizada no conteúdo e aplica. Por quê? O que nós queremos é formar um bom profissional, que é, de fato, a razão de existência e funcionamento da FATEC. Tá certo, vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar de questões de investimentos na área digital e também da sustentabilidade. Isso mesmo, sustentabilidade. A FATEC investe nesse setor também. Não saia daí, daqui a pouquinho. Como é que as pessoas, os alunos, conseguem se inscrever, participar de todas essas ofertas da FATEC no estado do Rio de Janeiro? Qualificação profissional, né? Inscrição no site da FATEC. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidades e Negócios. E você, por favor, mande e-mail para a gente. programa@cidadesenegócios.tv.br. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Celso Pancella, professor e também presidente da FATEC, Celso. A questão de ingresso, como a gente estava falando, né, no bloco anterior, como é que as pessoas, os alunos, conseguem se inscrever, participar de todas essas ofertas da FATEC no estado do Rio de Janeiro? Qualificação profissional, né? Inscrição no site da FATEC, inclusive inscrição no site da FATEC e depois é feito um sorteio com auditoria dentro do nosso sistema. A gente está colocando aí na tela o site, né? da FATEC. E para os cursos técnicos e os cursos de graduação, provas no meio do ano e final do ano, porque a procura é muito grande. Então a gente tem que fazer uma forma de medir isso, né? Mas uma vez ingressado, o custo é zero. Custo zero, não paga nada, a gente não vende uniforme, a gente não cobra merenda, nada, é totalmente gratuito. Vamos falar um pouquinho da questão da inclusão digital, porque a FATEC também desenvolve projetos nessa área, né? Como é que é esse setor? A inclusão digital ela tem um diálogo, uma conversa com o mercado de trabalho, né? Então nós temos um programa chamado FATEC Digital, que são telecentros, e que as pessoas podem acessar, buscar, são em torno de 70 em todo o estado, 70 pontos, né? 70 pontos para buscar e fazer acesso à internet, serviços da internet, e alguns deles oferecem cursos muito básicos na área de informática também. Inclusive, recentemente, nós estávamos conversando aqui com o secretário de Ciência e Tecnologia, Gustavo Totô, que ele falou dessa ideia do governo também ampliar essas, digamos, essas áreas iluminadas, né?
para que as pessoas tenham acesso à internet gratuitamente? Porque quando surgiu o e-mail era cobrado também, né? Hoje em dia é Exato. gratuito. É a mesma coisa que a banda de internet. Vai chegar num ponto que o mercado vai se resolver e a banda será gratuita. A Fitec, em alguns lugares, já consegue oferecer isso à população. Agora, professor, eu queria entrar num tema aqui agora que confesso, me surpreendeu, né? Eu vou até olhar aqui, porque são dados interessantes. Por exemplo, a Fitec está na área da sustentabilidade também. Recentemente foi reconhecida como, ou seja, o termo que se dá aqui é sequestraram 520 toneladas de gás carbônico. E com isso ganha-se um certificado, um reconhecimento de atuação em prol do meio ambiente. É isso. A opinião pública, com razão, ela está mais exigente, né? A gente viu recentemente os gritos das ruas aí. As pessoas não querem só comida, elas querem também diversão e arte, querem serviços públicos melhores. Então a Fitec tem essa preocupação e ela é parte do processo pedagógico da educação. Nós criamos então um programa chamado Fitec Carbono Zero. Nós temos grandes áreas disponíveis, né, conceitualmente grandes, e nós fizemos um programa chamado Carbono Zero e para os próximos 21 anos iremos sequestrar mais de 500 milhões de toneladas de gás carbono do ambiente para zerar nossas emissões. O que são isso? É a produção de alimento nas escolas, que queima gás e produz lixo. É a questão do consumo de energia elétrica e a queima de combustíveis fósseis pelos nossos veículos. Quer dizer, na verdade, para se fazer isso não é tão difícil. É plantio de árvore, por exemplo. Plantio de árvore, é um planejamento. Vocês têm um projeto de 2.600 mudas. Isso, nós conseguimos com o Horto 2.600 mudas gratuitas, mas também quando a gente constrói uma escola nova e que a gente derruba uma árvore, a gente já planta mais 10 para compensar, né? Então ele é um programa que ele tem uma continuidade. Nós plantamos inicialmente 2.600 mudas de árvores nativas, originárias da Mata Atlântica, no nosso campus de Quintino, e continuamos expandindo o projeto para manter a emissão zero do carbono. Nós temos outras iniciativas interessantes, Adriano. Por exemplo, nós temos mais de 800 alunos assistidos, por exemplo, alunos com problemas de surdez, né? Nós temos professores de Libras em sala de aula assistindo esses alunos. É inclusão, na verdade. Exatamente. Né? Nós temos 17 escolas que possuem laboratórios para alunos com deficiência visual, né? Com software, computadores, provas e revisão de provas específicas em Libras, com máquina para imprimir em Libras. Isso dá uma dimensão para a Fitec humana importante, né, e que nos conceitua, inclusive, né, porque existem leis hoje que exigem que empresa com mais de 200 funcionários tenha 5% dedicado àquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E esse mercado, as empresas não conseguem encontrar essas pessoas. A Fitec disponibiliza a qualificação e coloca essas pessoas no mercado de trabalho. Tá certo, Celso. Olha, foi muito bom, né? Nós estamos chegando aqui ao fim do programa, mas como é gratificante a gente saber de todos esses investimentos, né? Porque, como o senhor disse recentemente, o grito que veio das ruas, né? Pedindo mais educação, pedindo mais saúde, mais transporte, e a gente fica gratificado quando a gente mostra que existem iniciativas como essa que precisam ser mais divulgadas, né? Que as pessoas precisam, inclusive, ter acesso a essa questão da Fitec. Então, muito obrigado e me sinto até aprendendo um pouco mais sobre a educação no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Adriano, a todos que estão nos assistindo. O fundamental é acreditar que, nos últimos anos, o poder público brasileiro tem melhorado a qualidade da gestão, né? Nós tínhamos um problema, um desafio na educação nos anos 70, que era universalizar o acesso. Conseguimos isso ao longo dos anos 80, dos anos 90. Agora é dar qualidade para essa educação. Eu acho que é continuar exigindo do poder público, o poder público ouvindo essas exigências e melhorando a qualificação e a qualidade daquilo que é oferecido. Então nós da Fitec estamos procurando, vamos dizer assim, cumprir esse nosso dever. Tá certo. Muito obrigado, sucesso. E assim chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios. Nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!